Afinal, gramática é importante ou não? A gente tem que aprender ou não? Bem, a resposta depende. Eu sou o Felipe e hoje eu vim falar um pouco desse lance meio polêmico sobre a gramática do inglês. Se a gente deve ou não aprender a gramática quando está aprendendo a falar inglês. Bem, como eu disse no início do vídeo, depende muito da situação, depende de qual é o teu objetivo. Inicialmente, se você está aprendendo a falar, estudar gramática pode te atrapalhar um pouco. Quer dizer que é ruim? Não, mas pense comigo. Quando você aprendeu a falar português, você foi para um curso para aprender a falar português? Você estudou gramática para falar português? Acho que não. Então o que acontece? O processo natural da fala ocorre dessa forma. A gente recebe input, escutamos português por muitos anos, desde a barriga da nossa mãe até os nossos 2 anos e meio, 3 anos, dependendo da criança. E a partir dessa idade a gente começa a falar, mas repare quanto tempo a gente passou só escutando para começar a falar. De acordo com Noam Chomsky, um famoso linguista americano, a gente tem uma gramática interna. À medida que a gente vai escutando a nossa língua 1, a gente vai absorvendo e entendendo as funções gramaticais de cada palavra e colocando em cada lugar. Isso a gente faz intuitivamente. Você pode ver que uma criança ela até comete erros de português quando ela está aprendendo, mas geralmente ela comete erros em relação à marcação, por exemplo, de plural ou de gênero. Mas é muito incomum uma criança inverter ordens de palavras. Já outro linguista que eu acho bastante legal é o Stephen D. Krashen. Aproveitando um pouco dessa teoria de Chomsky, ele diz que a gente aprende uma língua 2 à medida que a gente vai entendendo antes de traduzir. Então, uma aula cheia de gramática logo de cara não seria o ideal. Na opinião de Krashen, a gente deve primeiro aprender a entender, passar um período que ele chama de período silencioso. Eu venho desenvolvendo um método próprio baseado nas pesquisas desses dois linguistas e tive resultados bastante interessantes com meus alunos. Então, acredito que baseado nos resultados que eu tive com meus alunos, estudar gramática é de suma importância, mas não deve ser aplicado no início do processo. Inicialmente você vai aprender a escutar, internalizar as estruturas, internalizar as palavras, aprender a pronunciar. Quando você colocar o inglês para fora, ou seja, o idioma que você esteja aprendendo, a partir desse momento acredito eu que a gente deva fazer um estudo mais minucioso da gramática. Agora, se seu foco já é um foco diferente da fala, se você está pretendendo fazer uma prova, você está pretendendo prestar um concurso e você precisa aprender a ler, aí você necessita de gramática desde o início, ao menos na minha opinião e na forma que eu trabalho com os meus alunos. Você consegue identificar melhor as palavras, eliminando qualquer possibilidade de tradução errada, ou ao menos diminuindo as possibilidades de tradução errada. Então, concluindo, aprender gramática é importante? É sim, mas penso que esse aprendizado de gramática tem que vir um pouco mais na frente, não logo de cara, a não ser que você esteja focado em aprender a ler ou que você já fale inglês e você queira ser um professor de inglês e queira melhorar aí as tuas aulas. Enfim, nesse ponto eu concordo que gramática tem que ser estudada afinco. Então, pessoal, é basicamente isso. Aproveitando essa dica eu gostaria de convidar vocês para a primeira semana de leitura em inglês que vai acontecer do dia 1 a 8 de dezembro. Nessa semana eu vou postar algumas aulas onde eu vou ensinar algumas estratégias de leitura que vão te ajudar ou a melhorar a tua leitura ou te fazer sair do zero e ler efetivamente em pouco tempo. Basta só você colocar seu e-mail na página aqui em algum lugar e é isso. So that's it. See you later.